É isso aí. Deixa eu seguir nesse assunto. O deputado federal Nicolas Ferreira acionou ontem o Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o esquema de fraudes na Previdência. A ação apresentada por Nicolas, que ainda não tem um relator, pede que a Corte reconheça o direito de minorias e determine à Câmara dos Deputados a criação imediata da CPI. Deputados de oposição na Casa protocolaram em abril um pedido de criação de uma CPI para apurar o esquema de desvios de fraudes e também nessas aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. O requerimento conta com 185 apoios e está desde o protocolo aguardando uma decisão de Hugo Mota. Lembrando, para ser criada uma comissão na Câmara é preciso que o presidente da Casa, ou seja, Hugo Mota, faça a leitura do requerimento em uma sessão. A parlamentares da oposição, Hugo Mota já declarou não ter como criar uma comissão de inquérito do INSS. Segundo ele, mais de uma dezena de outros pedidos de CPI também estão na fila e aguardando criação. Para Nicolas Ferreira, a demora de Mota revela uma omissão do presidente da Câmara. O deputado do PL sustenta que a instalação de CPIs é um direito público subjetivo das minorias parlamentares. Bom, parece que ninguém quer investigar, Borgo. Não pode, né? A casa está caindo. A questão é a seguinte, 175 assinaturas? Tem mais de um terço. 185. 185? Tá, então tem mais de um terço dos representantes do parlamento. Então a CPI, ou a CPMI, no caso se fosse, é de instauração obrigatória. Tá aqui, o Barroso determinou a instalação da CPI da pandemia no Senado. O entendimento reiterado do Supremo é que quando se atinge um terço, em atenção à Constituição Federal, é obrigatória a instauração de CPI. Não cabe ao presidente ficar segurando, até porque a gente sabe os motivos do presidente, do Hugo Mota, que está segurando essa CPI, né? Então nós sabemos. Está tudo dominado, João. Aqui em Bauru, vou dar um exemplo, tá? Eu sou vereador, fui reeleito, terceiro vereador mais votado da cidade. E no meu primeiro mandato tinha um costume aqui que as comissões... aqui é comissão especial de inquérito, não é comissão parlamentar, mas só muda o nome, tá? A mesma coisa. Mas tinha um entendimento que a CPI aqui, os vereadores entravam com pedido e aí era votado pelo plenário, tá? Como o plenário normalmente é dominado pela situação, né, por parlamentares, não só aqui, mas no Brasil inteiro, é dominado ali pela situação pelo governo, dificilmente passava a CPI aqui no município. O que eu fiz, João? Entrei com um pedido numa investigação aqui de contrapartidas para investigação e nós conseguimos, à época, um terço das assinaturas subscrevendo o pedido de instauração dessa CPI. O presidente da casa aqui, na época, negou, mandou para o plenário, não teve a maioria simples ali dos votos e ele arquivou o pedido. O que eu fiz, João? Eu entrei com mandado de segurança e aleguei ali a jurisprudência reiterada do Supremo que quando alcançasse a assinatura de um terço, era obrigatória a instauração. O que aconteceu, João? Juízo aqui da segunda vara da Fazenda Pública determinou o presidente da Câmara de Bauru que instaurasse a CPI. Por quê? Porque essa é a visão do Supremo. Então, nesse sentido aqui, conseguiu 185 assinaturas? Sim. Tem mais do que um terço dos parlamentares que assinaram? Sim. É direito das minorias investigar? Sim. É obrigatória a instauração. Esse era o entendimento do Supremo, né? Mas isso antes da democracia reborn, né? Depois da democracia reborn, aí democracia relativa, né? Democracia relativa, aí a gente já não sabe mais. Isso era na época que o ministro Gilmar Mendes via a roubalheira generalizada através de uma cleptocracia do governo do PT, né? Quando o Lula estava preso. Depois que o Lula saiu da cadeia, aí ele chorou, tomando água, né? Hoje a gente já não sabe mais nada, o que vai dar, mas o Nicolas está fazendo a parte dele, né? Tem que ir para cima, né? Por isso que eu confesso, estou ansioso com a Lei Magnífica, mas muito ansioso. E vou falar mais, hein? Pretendo aqui, só para a coisa ficar mais legal ainda, dando tudo certo, eu pretendo aqui fazer uma homenagem aqui no parlamento, dando uma moção de aplauso aí, vamos ver para quem que a gente escolhe, e aí pedindo para outros parlamentares do Brasil inteiro para a gente mostrar a nossa força para contrapor, né, a notinha do membro lá, do ex-presidente da OAB,
criticando o governo dos Estados Unidos, as sanções, ofensa à soberania, aquelas coisas. Eu vou esperar só a primeira sanção. A hora que tiver aqui na Câmara, vou puxar a fila, né? Isso se alguém já não for na frente, para a gente emitir uma moção de aplauso, alguma nota, alguma homenagem aos heróis que estão nos defendendo, em especial Eduardo Bolsonaro, que está fora do país. Agora, Bogo, o Nicolas Ferreira, como você disse, está fazendo o papel dele ali, né? Mas ele aciona o Supremo Tribunal Federal. Será que existe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal decidir ali que Hugo Motta precisa pautar esse requerimento da CPI dentro da Câmara dos Deputados? Porque até o momento nós não vimos nenhum posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não teve 24 horas para dar explicação. Sua avaliação sobre isso, o que a gente pode esperar do STF após esse pedido aí de Nicolas Ferreira? O primeiro passo é ver com qual ministro foi sorteado como relator. Tá? O ministro que vai fazer a decisão em sede de liminar. Então isso é muito importante, né? Se cair no Xandão, no Gilmar Mendes, no Barroso, aliás, né, tá complicado ali, né? A loteria ali tá difícil. Mas o primeiro passo é ver quem será o relator que assumirá essa questão. E segundo, eu acho difícil eles determinarem, né, da 24 horas, 48, 72, determinar a instauração, porque agora chegou num ponto que eles vão pro desespero. Eles vão pro tudo ou nada. Agora é ranger de dentes, eles vão vir com tudo, com censura, com prisão, eles vão até começar a soltarem as mãos, né, começar a cair todo esse castelo de cartas marcadas, eles irão forçar um pouquinho mais na ditadura. Então, nesse ponto, dependendo do relator, sairá uma liminar. Dependendo do relator, irá engavetar até que haja esse acerto lá no Congresso. Mas o acerto está difícil, porque ano que vem tem eleição. Tá? E pelo que está acontecendo, aí não vai ter dinheiro, não vai ter cargo, não vai ter nada que segura a vontade do povo para expurgar um monte de canalhas, omissos, covardes do Congresso Nacional.